Falei, seja bem-vindo ao último culto do ano, né? Isso, alguns irmãos já entraram de férias. A igreja já vai entrando de férias, né? Passa Natal, eu só estou ouvindo, ao longo da semana, eu só fui recebendo aquelas mensagens. Pastor, viajei. Pastor, fui passear. E aí a gente sente aquela inveja, né? Mas a inveja do bem. Enfim, não existe inveja do bem, gente. Quer dizer isso que é triste para vocês. Hoje a gente dá início a uma nova série. Eu fiquei pensando se eu começaria ela hoje ou não. Porque já tinha a expectativa, né, Luquinhas? Já tinha a expectativa pela quantidade de pessoas que mandou mensagem para mim, me informando da ausência hoje, que muito provavelmente a gente teria um número mais reduzido de pessoas na celebração. Mas eu fiquei pensando sobre isso e eu falei assim, não, é importante também a gente prestigiar aqueles que vão, né? Aqueles que saíram das suas casas e no último domingo do ano, apesar de terem outras opções de atividades, dado ao seu compromisso e a sua vontade, vem à igreja. Então resolvi começar essa série de mensagens hoje, reavaliar e recomeçar. A gente se encontra já na última semana do ano. Hoje é o primeiro dia da última semana do ano. A gente está chegando ao fim de mais um ano. E possivelmente você já esteja fazendo os planos, pensando a respeito de como vai ser o ano que vem, pensando nos seus desafios. Contudo, antes de você começar a estabelecer um planejamento, eu quero encorajar você a, pelo menos por hora, fazer uma pequena pausa, uma breve pausa, antes de seguir em frente. Se você quer que o ano novo, o ano que se inicia, seja diferente, não basta simplesmente seguir em frente. Nos últimos anos, a gente tem vivido no nosso país uma grande crise, com desdobramentos político-ideológicos. Na minha pouca idade, eu tenho 36, confesso a vocês que eu nunca vi o país tão dividido, segmentado política e ideologicamente quanto nós vemos nos últimos anos. Então a gente vê esse desdobramento forte. Uma grande crise financeira. A gente vive uma crise que é de ordem financeira, as pessoas estão sem dinheiro. A gente vê isso, por exemplo, no orçamento da igreja. A gente já há alguns anos tem feito o orçamento da igreja como conselho, e quando a gente faz a previsão orçamentária, a gente acredita que é um ato de fé prever que a gente vai arrecadar a mesma coisa que a gente arrecadou no ano anterior. Só que tudo sobe, e eu acredito que é assim que você faz na sua casa, né? A conta de luz vai subir, a conta de água vai subir, o arroz sobe, a carne sobe muito. Mas ainda assim, o seu dinheiro não estica na mesma proporção que as coisas sobem. E a gente vive uma grande crise financeira. E se você está empregado, louve a Deus pelo seu emprego, porque muitas são as pessoas que têm convivido já há algum tempo com a realidade dura do desemprego. A gente vive num tempo de crise moral. A gente olha para a nossa sociedade e a gente percebe uma profunda crise moral estabelecida. Ganhou grande discussão, grande notoriedade, um vídeo colocado por um desses grupos de humor na internet, ridicularizando, né, a figura de Jesus Cristo. Estou aqui para falar muito sobre o assunto, mas para mim a existência do vídeo é um sintoma, né, é sintomático. Mostra a ausência de limites da sociedade que nós vivemos. Nossa sociedade é uma sociedade completamente sem limites. Então a crise, ela é político-ideológica, ela é financeira, a crise é moral. Mas entenda uma coisa, isso não afeta apenas a sociedade. Às vezes a gente acha que a gente pensa e fala da crise como algo distante da gente. O problema é que isso tudo afeta a minha e a sua vida, a minha e a sua casa. Às vezes, como pastor, eu conversando com pessoas, eu tenho a impressão de que muitos de nós estão atordoados, desencorajados, devido aos desafios, às dificuldades da vida. E eu conversando com as pessoas, às vezes eu tenho a noção de que as pessoas abriram mão de viver para tão somente existir. Elas estão sobrevivendo. Como quem simplesmente vai empurrando a bola, né, para frente, vai levando.
Porque as pancadas são tão intensas, a dor, o sofrimento, as decepções, as frustrações, são tão intensas que às vezes a gente abre mão de sonhar, abre mão de viver, abre mão de olhar para o futuro com expectativa, com esperança, um coração cheio de coragem, cheio de vontade. Contudo, a gente precisa voltar a viver. E é por isso que eu quero trabalhar, começando hoje, ao longo do mês de janeiro, a série Reavaliar para Recomeçar. Porque antes de seguir e recomeçar, e a gente está recomeçando, né, a nossa divisão do tempo, embora a história não seja cíclica, a história é progressiva, a nossa divisão do tempo é cíclica. Você tem segunda, terça, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e depois vem outro domingo, outra segunda, outra terça, outra quarta. Você tem um mês, mais um mês, mais um mês, e aí você vai chegar a 31 de dezembro, 29 horas e 59 minutos, deu meia-noite, 1º de janeiro, todo mundo se abraça, ei, feliz ano novo! Ei! Aí quando chegar em agosto, você já vai estar falando assim, oh, mas o ano está passando rápido, né? O ano está voando. E dá aquela ideia de que, né, novamente, nós vamos recomeçar. Então, embora a nossa história seja progressiva, na prática, a maneira como a gente escolheu marcar o nosso calendário tem um quê cíclico, né? Então, é o início de um novo ano, marcado pelo recomeço. Mas para que o recomeço seja de uma maneira satisfatória, é fundamental e indispensável olhar para trás. É indispensável você chegar nesse momento, nesse período do ano, olhar para aquilo que passou, perceber o que precisa ser mudado, comprometer-se a caminhar de maneira diferente, adequando a sua vida às verdades do Evangelho. Por isso é necessário reavaliar para recomeçar. Você já fez alguma reavaliação? A reavaliação, ela é mais profunda do que uma simples avaliação. Essa semana, o meu sobrinho, Lucas, tomou um tombo e ficou mancando. E aí ele ficou mancando lá do pezinho dele, sem conseguir colocar o pé no chão. Foi na sexta-feira, não foi isso? Sexta-feira. Aí a gente preocupado com aquele negócio, né, ele estar mancando, ele não está conseguindo colocar o pé no chão, e aí ele pisava mais com o calcanhar, então evitava de colocar o pé. E aí eu falei com a Ana, Ana, é bom levar no médico. Eu fiz os meus exames, né, que é pastor um pouco médico, né? No tempo bíblico era, gente. Hoje em dia não é mais não, mas no tempo bíblico era. Então, revestido de autoridade e poder pastoral, fiz os meus exames, olhei, mexi, e falei assim, olha, não parece que quebrou não, mas se continuar é melhor dar uma olhada com um profissional. E ela foi lá, o médico repetiu os exames que eu já tinha feito, não fez o raio-x, porque, né, não existe a necessidade de expor a radiação assim, para uma coisa pequena. Então, repetiu os exames, mexeu de lá, mexeu de cá, e falou assim, olha, você toma esse remédio, dá esse remédio para ele. Aparentemente, não foi nada mais grave. Mas caso continue a dor, não é assim que acontece com o médico? Você volta aqui para a gente reavaliar. A reavaliação é um segundo olhar, é um terceiro olhar, é um quarto olhar, mais minucioso, com mais atenção, mais criterioso. Então eu quero convidar você, talvez você já tenha olhado para a sua vida, já tenha olhado para o funcionamento do ano de 2019, mas eu quero convidar você, ao longo dessas semanas que nós vamos seguir agora, a fazer esse segundo, esse terceiro olhar e a meditar, a pensar, a avaliar, ponderar sobre os aspectos da sua vida, reavaliar e recomeçar. Antes de poder seguir em frente, é necessário reavaliar. E hoje nós vamos começar por reavaliar a fé. Eu quero convidar você inicialmente a reavaliar a sua fé. E por fé eu estou falando essencialmente do seu relacionamento com Deus. E para tanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículos de 38 a 42, é um texto conhecido das Escrituras. Lucas 10, de 38 a 42.
Se estiver sem Bíblia, quiser uma Bíblia, faz o sinal. O diácono faz chegar às suas mãos. Não? Tá. Vale a Bíblia do celular, se você resistir à tentação de olhar nas mídias sociais. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Eu vou fazer a leitura e você me acompanha de maneira silenciosa. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus estava indo para Jerusalém. A caminhada que nós lemos aqui, no versículo 38, caminhando Jesus e seus discípulos, ela tem o seu início no capítulo 9, versículo 51 de Lucas, onde Jesus decidiu ir para Jerusalém. O texto que nós lemos, no final do capítulo 10 de Lucas, informa exatamente sobre um episódio ocorrido em Betânia. O versículo 38 começa nos dizendo: caminhando o Senhor e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Eu não sei você, mas quando eu leio o texto e percebo a maneira como ele é construído, eu passo a ter a ideia de que Marta era a dona da casa. Muito provavelmente tratava-se de uma mulher sem marido, ou viúva ou solteira, porque ela é identificada como a anfitriã. Se ela fosse casada, o natural seria que o anfitrião fosse o marido, o esposo. A gente sabe também, pela continuidade da narrativa, que Marta não morava sozinha nessa casa. Moravam ali com ela, muito provavelmente, pelo menos, sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. Maria também não se fala se ela era casada, mas pelo fato dela morar com a irmã, traz para a gente a compreensão de que eram duas mulheres sem marido, sem cônjuge. E Lázaro, que muito provavelmente morava com elas também. Embora no texto lido hoje não se fale absolutamente nada sobre Lázaro. A gente sabe que Lázaro estava junto, ou Lázaro morava ali junto, não necessariamente estava junto nessa ocasião, a partir de outros textos bíblicos. Não seria, portanto, exagero a gente supor que Lázaro não estivesse em casa, porque ele não é citado no texto. O texto nos fala sobre Marta, o texto nos fala sobre Maria, mas o texto, pelo menos em Lucas, não nos fala sobre Lázaro. Então é completamente razoável que a gente suponha que Lázaro não estava em casa, pelo menos nesse dia, nesse evento, nessa circunstância onde elas receberam Jesus. A hospitalidade era uma obrigação muito forte no Antigo Oriente Médio. A gente tem muita dificuldade de entender como isso funciona, tanto pelo fato de nós sermos ocidentais, como pela distância histórica. Então, hoje você não hospeda, por exemplo, na sua casa, pessoas desconhecidas. Isso é uma coisa completamente incomum. Talvez você não tenha o hábito de hospedar nem mesmo os conhecidos. Você tem hábito de hospedar pessoas em sua casa? Tem? Pode levantar a mão, gente. Alguém tem hábito de hospedar gente em casa? É interessante. É bíblico, tá, gente? Com parêntese aí. Como pastor, quando eu estava no período de seminário em Campinas, eu às vezes saía de Campinas para ir pregar em alguma cidade próxima, ali no interior, naquela região do interior de São Paulo, e tinha a oportunidade de... As pessoas falavam assim, você vai lá na igreja, você vai pregar, e é sábado à noite, você aproveita, prega domingo de manhã também, então você vai dormir na casa de alguém da igreja, e era sempre uma coisa bem interessante, porque eu chegava lá sem conhecer a pessoa. Né? Mas, enfim, foi um tempo muito especial, onde eu me senti muito acolhido por irmãos que eu não conhecia. Né? E é muito legal perceber essa maneira como a fé em comum nos aproxima.
muito especial mesmo. Mas enfim, no Antigo Oriente Médio, hospedar alguém, a hospitalidade era uma obrigação muito forte. Tratava-se de uma ordenança, Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hospedar alguém era visto como um privilégio, como uma grande responsabilidade, e por isso deveria ser feito com zelo, com dedicação. Não à toa a gente percebe Marta preocupada com os preparativos, com os cuidados referentes à hospedagem. É completamente compreensível, completamente compreensível. O hóspede deveria ser tratado com zelo e com dedicação. E aí a gente costuma olhar para esse texto achando que o texto contrapõe duas personalidades opostas. Você já olhou para esse texto com essa ideia? De que o texto contrapõe, coloca em oposição pessoas com duas personalidades opostas? Alguns diriam assim, não, eu estou olhando aqui, Marta é alguém mais orientada por tarefas. Maria, por outro lado, seria alguém mais relacional. No entanto, o texto não nos fala e não trata da ideia de pessoas com personalidades opostas. Até porque, quando a gente olha o texto, a gente percebe claramente que Jesus censura a escolha de Marta e aprova a escolha de Maria. Quando ele é provocado, questionado, Senhor, você não se importa? Eu estou correndo atrás de tudo e a minha irmã está aí. Jesus, ao invés de dar e falar assim, não, isso é sua irmã é assim, ou coisa do tipo, ele não faz isso, ele censura Marta. Ele fala assim, olha, Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Ele censura Marta. Continuando no texto, versículos 39 e 40, parte A. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Existe sim uma contraposição no texto, mas trata-se de uma contraposição de escolhas e não de personalidades. Enquanto Marta fez algumas escolhas, Maria fez outras escolhas. E a maneira como o texto se constrói, Jesus coloca em oposição essas duas escolhas. A gente lê que Marta estava ocupada com muito serviço. A palavra ocupada é assim que está na sua Bíblia, versículo 39, de Lucas capítulo 10. Cadê? Perdão, versículo 40. Aparece ocupada aí? Isso. A palavra ocupada talvez não retrate assim, de maneira completa ou de maneira mais exata o sentido do original grego aí. Uma tradução mais literal seria algo mais ou menos assim. Marta estava distraída com muitos afazeres. É mais do que simplesmente uma ocupação. É alguém que se permitiu distrair-se em meio aos muitos afazeres. As atividades, os serviços, os preparativos para hospedar Jesus e seus discípulos eram reais e tinham sua importância. Mas o fato é que Marta permitiu-se distrair pela agitação e negligenciou aquilo que era prioritário. E eu quero fazer uma primeira pausa aqui. Porque realmente, quando a gente olha para as nossas vidas e para o nosso ano, eu tenho certeza aqui que ninguém teve tempo de sobra ao longo do ano. Como pastor, vez por outra eu converso com as pessoas e eu pergunto assim, e aí, como é que está Ian? E aí sempre as pessoas falam algumas vezes assim, pastor, está uma correria. Todos nós temos uma quantidade gigantesca de atividades. Muitas coisas a fazer. Essa semana, acho que foi você, Felipe, que colocou, ou nessa semana ou na semana passada, você colocou alguma coisa no history lá do como é o meu dia. E eu fiquei olhando, assim, o passar do dia, né? O Felipe, de madrugada, ele é gari, trabalha na Colurbe. De dia, ele
dá treinos como professor de Muay Thai, como instrutor de Muay Thai, não é isso? Além disso, ele tem que dormir em algum horário nessa dinâmica. E quando a gente olha, e eu peguei o exemplo do Felipe que ele fez isso, foi essa semana ou na semana passada, eu não lembro agora. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que todos nós estamos correndo. Todos nós temos muitas atividades. Você tem, no mínimo, o seu trabalho, você tem compromissos em casa, você tem uma família, você tem afazeres do mais diversos, talvez você esteja estudando, talvez você tenha filhos, esposa, você tem a igreja, você tem seu relacionamento com Deus, você tem as urgências que, embora talvez não sejam o seu sonho, elas fazem parte da sua vida, você perde tempo no deslocamento, no trem, no ônibus, no BRT, no trânsito. Todos nós estamos correndo e essa é uma realidade, mas o que está em jogo quando a gente olha para a percepção e para a vida de Marta é que ela se permitiu distrair-se em meio à agitação e negligenciou aquilo que é prioritário. A minha pergunta, portanto, tentando impulsionar você a fazer uma reavaliação a respeito do seu ano é: ao longo desse ano você negligenciou aquilo que era prioritário? A sua vida com Deus? Porque era isso que Marta estava fazendo. Em meio aos afazeres e a quantidade de afazeres, ela se permitiu se distrair. E os afazeres têm esse poder, né? Eles nos distraem. Às vezes não são afazeres concretos no sentido de trabalho, mas coisas como, por exemplo, as mídias sociais. Eu tenho um objetivo para mim, uma prática que eu tenho tentado seguir, como eu coloquei um objetivo de ler a Bíblia, né, logo de manhã e orar logo de manhã, eu tento acordar e não olhar o WhatsApp e redes sociais, porque eu já percebi que quando eu olho aquele negócio, aquilo é um fosso, né, de tempo. E quando eu faço isso, não é que você... A rede social do capeta, não é isso que eu estou dizendo, gente. Mas estou dizendo é que às vezes a gente se permite a distrações. E distrações que tiram o nosso foco daquilo que era prioritário. Marta estava tão ocupada e tão distraída com as agitações que ela negligenciou o que era prioritário. Por outro lado, o texto nos fala a respeito de Maria. E o que o texto nos fala a respeito de Maria? Fala que Maria ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. E aí, quando Lucas faz questão, o evangelista Lucas, faz questão de apontar e de falar que ela ficou sentada aos pés do Senhor, Lucas não está falando apenas do lugar geográfico onde ela estava na sala. Às vezes a gente acha isso, mas é mais do que isso, tá, gente? No Novo Testamento, e principalmente nos escritos de Lucas, essa é uma expressão técnica para denotar o relacionamento entre um discípulo e o seu rabi, um discípulo e o seu mestre. Aos discípulos que estão completamente atentos às instruções do seu mestre, disse que esses estão aos seus pés. Exemplo bíblico, Paulo foi criado aonde? Aos pés de Gamaliel. Vocês acham que ele ficou lá amarrado no pé de Gamaliel, dia e noite, andando para cima e para baixo? É claro que não. É uma metáfora para apontar, para denotar o compromisso que Paulo tinha assumido de seguir o seu rabi, o seu mestre, de perto, de comprometer-se não apenas de seguir, mas aprender suas instruções, ouvi-lo radicalmente, aplicar seus ensinamentos de maneira radical em sua vida. Então, essa expressão e falar que Maria estava aos pés de Jesus é mais do que simplesmente apontar para o lugar geográfico onde Maria estava na sala, tá? Mas é apontar para a grande decisão, a grande escolha feita por Maria. Seu relacionamento como discípula de Jesus, ele é o seu mestre.
texto não para, continua um pouquinho. Versículo 40. E aproximando-se dele, parte B, né? Marta perguntou, né? Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Profundamente frustrada, sentindo-se sobrecarregada, Marta se dirige ao Senhor com a pergunta mal criada. Gente, ela vira para o Senhor do universo, para o Criador de todas as coisas, para o Deus Filho que se encarnou para morrer na cruz no meu e no seu lugar, e no lugar dela, vira para esse cidadão e fala assim, não te importas? Você não se importa? Não se tratava de alguém negligente, se tratava do Deus Filho. E ela dirige essa pergunta mal criada, Senhor, o Senhor não se importa, não? Eu estou correndo para lá e para cá, tentando dar conta de todos os afazeres, mas parece que o Senhor, olhando daqui, parece que o Senhor está insensível, anestesiado às minhas circunstâncias, aquilo que eu estou vivendo. E depois da pergunta mal criada, ela conclui com um imperativo. Eu não sei se vocês percebem isso, mas ela não faz um pedido. Diz-lhe que me ajude. A gente utiliza imperativo para quê? Para dar ordem. Depois de falar assim, você não se importa? Ela ainda vira para a gente assim, diz para ela me ajudar. Diz para ela me ajudar. Tal era o ponto de frustração, de sobrecarga que Marta estava vivendo nesse momento. Continuando, versículos 41 e 42, vamos lá. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, nos versículos finais, Jesus responde Marta de maneira carinhosa. E a repetição, né, o Marta, Marta, traz exatamente essa ideia de um carinho, né? Marta, Marta, calma. Você está tornando as coisas mais complexas do que eu gostaria que fossem, né? A maneira é carinhosa e aponta para o que está realmente em questão. Ela havia permitido se distrair pelas inquietações dos afazeres domésticos e perdido a clareza da única coisa que era realmente necessária. E aí Jesus diz para ela, Marta, você se perdeu. Você está achando que precisa de muitas coisas ou que eu preciso de muitas coisas, mas você está negligenciando a única coisa que realmente precisa e que eu realmente quero. Quer estar contigo. Maria, dentre as muitas coisas, escolheu a única que realmente importa, e isso não lhe será tirado. Meu querido, a gente já está com o ano se findando. E eu não sei como foi o ano de 2019 para você. Eu não sei como é que foi a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus ao longo do ano de 2019. Mas eu sei que olhando para a minha vida, todos nós temos a tendência de permitir com que os nossos corações e mentes se distraiam nos muitos afazeres, nos muitos compromissos, nos muitos planos, nos muitos desejos, do muito sonho, e negligencie a única coisa que nós realmente precisamos. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A gente permite em muitos momentos que a distração tome conta. E aí, existe um autor, pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos, chamado John Ortberg. Ele escreveu um livro, escreveu mais de um livro, mas essa citação está num livro dele chamado
Deus está mais perto de você do que você imagina. Eu acho que é isso. Que eu achei muito legal. Eu estava olhando esses dias e achei muito legal. Ele diz o seguinte: a promessa central da Bíblia não é eu vou perdoar vocês. A promessa mais frequente na Bíblia é essa: eu estarei com vocês. A gente está chegando ao final do ano. E eu quero realmente que você conclua esse ano com essa verdade na mente. Deus te chama primeiro para um relacionamento. Antes de fazer coisas para Deus, antes de se ocupar das suas coisas, antes de se ocupar da sua vida, das suas tarefas, das suas prioridades, dos afazeres cotidianos, existe um compromisso que é mais fundamental. É estar com Ele. É estar com o Senhor. Esse é o compromisso que realmente importa. Esse é o que não pode ser negligenciado. Por isso Jesus vira para Marta, e aí parafraseando, porque ele não fala isso, eu estou apenas projetando a minha imaginação, e fala assim: Marta, fica tranquila se não tem tantos lençóis quanto é necessário, ou se todas as camas não estão postas, ou se o feijão não está no ponto que você gostaria que estivesse. Fica tranquilo, isso tem a sua importância, mas você está perdendo de vista aquilo que é mais importante. Aquilo que é prioritário, que é estar comigo. Afinal de contas, Marta, quando eu venho na sua casa, não é porque eu não tenho outro lugar para ficar, mas eu venho para estar com você. Você já foi na casa de alguém assim? Às vezes você vai visitar alguém e a pessoa corre tanto para te atender bem que você não consegue conversar com a pessoa. Mas você não está ali simplesmente para comer. Para comer você poderia entrar em qualquer lanchonete. Para dormir, qualquer pousada, hospedaria, hotel, você pode dormir. Quando você visita alguém, via de regra, você visita porque você quer estar com a pessoa, se relacionar com ela. Conversar, estar junto, partilhar experiências, partilhar a vida. A promessa central da Bíblia não é eu vou perdoar com vocês, é eu estarei com vocês. Jesus faz essa promessa aos seus discípulos. Jesus faz essa promessa a cada um de nós. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Então que nesse novo ano que se inicia, essa verdade esteja presente na minha e na sua vida. Porque nós colocamos metas para um monte de coisa na nossa vida. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou comprar um carro, ou eu vou melhorar de vida, ou eu vou fazer um curso, ou eu vou trocar de casa, ou eu vou pintar a casa. E eu não estou falando que essas coisas sejam ruins. Elas têm o seu espaço. Mas olha para mim, não negligencie aquilo que é fundamental, porque no fundo só tem uma coisa que importa. É estar com Deus. No fundo só tem uma coisa que importa. É estar com o Senhor. Quando Jesus escolhe os 12, os apóstolos, o texto bíblico de Marcos nos diz que ele sobe ao monte, ele ora e chama aqueles que ele mesmo quer. E eu acho fantástico porque o texto diz, primeiro para estarem com ele e depois para os enviar. Antes de querer até mesmo o nosso serviço, o Senhor quer a gente. Ele quer se relacionar com a gente. Quando a gente olha para a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, a gente vê um Deus que quer se relacionar com o ser humano. Ele cria o ser humano, coloca no jardim, e ao cair da tarde ele fazia o quê? Ele ia lá para se relacionar. Mas, ainda nesse sentido, nesse mesmo livro do John Ortberg, ele conta a respeito de um ditado judeu do século I que eu achei muito legal e eu quero partilhar com vocês.
É uma espécie de bênção judaica do século I. Que você sempre seja coberto pela poeira do seu rabi. No século I, as viagens elas eram feitas por estradas não pavimentadas, estradas de terra. Então a ideia é, siga o seu mestre tão de perto, mas tão de perto, mas tão de perto. Esteja sempre o mais próximo possível dele, de maneira que no final do dia, a poeira que os pés do seu mestre levantou, sejam encontradas em você, na sua roupa, no seu rosto. Eu achei isso fantástico. Porque é exatamente para esse tipo de relação que Jesus chama a mim e a você. Segui-lo tão de perto, caminhar com ele tão intensamente, tê-lo como prioridade o tempo todo, de maneira que quando chegue no final do dia, a poeira que foi levantada pelos pés do Senhor se encontre na sua roupa e no seu rosto. Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? A gente está reavaliando para poder recomeçar. Para ser diferente, é fundamental que eu e você assumamos um compromisso de ter Deus e o relacionamento com Deus como prioridade nas nossas vidas. É uma prioridade. Deus nos chama para um relacionamento. É estar com Ele. É estar com Ele. A gente se preocupa muito com o fazer, e o fazer tem a sua importância. Mas Deus não se relaciona conosco baseado na nossa performance, nas coisas que a gente faz para Ele. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é relacionamento, é vida com Deus. Desafio prático aí para a gente poder concluir. Propondo então um recomeço. A gente fez uma breve reavaliação. Eu quero encorajar você a continuar a reavaliar a sua vida à luz disso que nós conversamos hoje. Reavaliando a sua fé. Como está a sua vida, a sua caminhada com Deus, a sua devoção pessoal. Eu não estou falando de ir à igreja, pelo menos não hoje. Vai ter um momento onde a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando sobre você a sós com seu Deus. Portanto, o desafio prático dessa semana é todos os dias. E aí, eu quero encorajar você a esticar isso e não ser apenas essa semana. Mas todos os dias, separe pelo menos 30 minutos para ler a Bíblia, para meditar no que Deus quer falar através do que foi lido e para orar. Às vezes a gente acha que a transformação que Deus quer fazer na nossa vida é via igreja. Via igreja é importantíssimo. É fundamental. Eu sou um grande defensor da igreja. Eu acredito na igreja como projeto de Deus no mundo. Mas a minha e a sua vida com Deus passam por um relacionamento pessoal, intransferível. Não dá para a gente terceirizar a nossa caminhada com o Senhor. Não dá para terceirizar experiência, relacionamento. É impossível. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Nós somos chamados a reavaliar. Por isso, talvez uma pergunta que você possa se fazer nesse instante é: como foi o seu relacionamento com Deus ao longo de 2019? Como foi o seu relacionamento com Deus em 2019?
talvez durante essa reavaliação, você olhe para a sua vida e tenha o sentimento de que você está muito distante. Como quem diz assim, ai Senhor, olha, olhando para mim, eu estou tão longe, mas tão longe. Eu ainda não vivo nada disso. Ainda está longe pra caramba para mim. Se essa é a sua situação, eu quero mais uma vez te dizer, Deus te chama hoje a se relacionar com Ele. É impossível corrigir o passado. É impossível corrigir o passado. Se você está sinceramente arrependido da maneira como você se relacionou com Deus ao longo desse ano, é tempo de assumir um compromisso. Senhor, eu quero recomeçar de maneira diferente. Eu olho para a minha vida, eu, pastor Rafael, e vejo que tem muita coisa que precisa mudar, principalmente no meu relacionamento com Deus. Mas o Senhor é um Pai amoroso que nos espera de braços abertos. Ele quer estar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Deus de amor, Tu és um Deus rico em graça, misericórdia e bondade, Senhor. Nós Te louvamos pela oportunidade que temos de encerrar esse ano na Tua presença. E ao avaliar e reavaliar, Pai, a nossa caminhada contigo, ao reavaliar a minha caminhada contigo, Senhor, eu percebo o quanto preciso mudar. Porque a verdade é que olhando para a minha vida, e talvez os meus irmãos olhando para a vida deles, tenham a mesma sensação, mesma percepção, é de que em muitos momentos eu digo que o Senhor é prioridade para mim, mas o Senhor ainda não tem sido prioridade na minha vida. Porque eu me pego distraído, Senhor, por tantas coisas, inquieto e preocupado com tantas outras, quando apenas uma é necessária. Por isso, Senhor Deus, eu peço o auxílio do Teu Santo Espírito na minha vida e na vida dos meus queridos irmãos, para que diariamente, para que em todas as manhãs, com a ação e o auxílio do Teu Espírito Santo, os nossos olhos estejam completamente fixados em Ti, Senhor Deus, atentos a Ti. Que o Senhor seja realmente a prioridade na nossa vida. Que a gente priorize o nosso relacionamento contigo. Que mesmo em meio às circunstâncias, e as circunstâncias podem mudar, podem ser das mais adversas, mesmo em meio a tudo isso, nós ainda estejamos ali, sentados aos Teus pés. Que nós estejamos sentados aos Teus pés no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa casa, na nossa família, aonde quer que estejamos, que nós estejamos assentados aos Teus pés, com os olhos atentos a Ti, com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.